Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos debatendo a redução da maioridade penal. Doutor Alexandre, quais são os índices de reincidência entre adultos e adolescentes? Entre adultos se fala na taxa de 75%, mais ou menos. A de adolescentes, eu confesso que eu não sei aqui no momento, enquanto o doutor Lisandro sabe do adolescente, quanto é que está hoje a reincidência? A reincidência é um conceito perigoso, né? E até porque há uma certa complexidade nesse conceito. Mas aquele que vira adulto, aquele que supera os 18 anos, o histórico infracional dele não deve ser levado em conta no processo penal do adulto, do imputável. Nós temos hoje na faixa de 550 mil presos no país. Nós estamos caminhando até o final do ano, algumas estatísticas apontam para chegarmos a 600 mil presos. Quer dizer, nós punimos muito, mas nós punimos mal. A verdade, a pena privativa de liberdade, ela deve ser utilizada em última ratio, só para aqueles crimes mais graves, porque muito mais grave do que o crime praticado é você jogar ele dentro do sistema, que ele vai sair muito pior. Tem um ditado que uma vez eu vi na internet, que eu achei muito interessante, que eu tenho utilizado, que eu tenho usado em todas as minhas palestras. Hoje ele está contido, amanhã ele está contigo. Ou seja, nós estamos jogando o cara dentro do sistema e aí estamos resolvendo um problema imediato, que aí também entra a questão da redução da maioridade penal. Não, vamos jogar, tem que reduzir, tem que baixar para 16, vamos jogar lá. Aí ninguém está pensando daqui a 5, 10 anos, quando chegar nossos filhos, provavelmente os estudantes aqui também vão casar, vão ter filhos também, ninguém está pensando daqui a 10 anos como é que vai estar o sistema aqui fora. Então, isso é um problema seríssimo. Nós temos que pensar, nós estamos caminhando para nos tornarmos a terceira maior população carcerária do mundo. E isso a sociedade não está vendo. A sociedade está sendo vendido para a sociedade que aqui é o país da impunidade, que ninguém vai preso, tem aqueles programas sensacionalistas, não, porque está vendo, porque o vagabundo está na rua, e não estão vendo o que está lá dentro. Então, nós temos que repensar essa política de segurança pública. Pode comentar. Sobre a reincidência, né? No CAGE, durante assim, o processo do filme, eu acompanhei um jovem que reincidiu 32 vezes. Acompanhei uma criança, né, um menino de 12 anos, que foi parar no CAGE por um equívoco, e nós da equipe, descobrimos, o bichinho começou a chorar e me abraçou. E aí eu fui conversar com ele, que eu procurando caixa baixa, né, que chama, ele estava na provisória, né, na M3, e aí ele começou a chorar e sem querer falar, e eu comecei a chorar também, sem saber tirar do menino o que ele tinha. E fomos atrás, e aí a mãe dele contou a história, que ele não tinha feito absolutamente nada, ele tinha perdido o pai, e estava deitado numa pracinha, né, deprimido. A professora também, a diretora da escola, contou a história para a gente. E aí um menino roubou um policial, filho de um policial, e o filho do policial entregou achando que era esse menino de 12 anos. E o menino estava no CAGE com uma Bíblia, né? A mãe levou a Bíblia para ele, e outros meninos já estavam planejando o homicídio desse menino só porque ele estava com a Bíblia. Então, nós ligamos até para o doutor Rodovalho, pedi para a Heloísa, que era a diretora na época, ligar para o doutor Rodovalho e tivemos que pedir, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa, e foi assim que o menino saiu, senão... Meu nome é Ricardo. Gostaria de saber que, se mesmo o governo aceitasse a diminuição da maioridade penal, como o senhor juiz se sentiria tendo que julgar um menor, né, na sua opinião, e como o senhor advogado se sentiria tendo que ficar defendendo esse menor, sendo que ele não teve um acompanhamento, no caso que a Núbia faz com seus queridinhos do CAGE. Posso começar, Eva? Claro. Bem, o ECA, lá no artigo 112, ele prevê 6 medidas socioeducativas que recebem uma gradação, desde a mais leve, que é a advertência, a mais rigorosa, que é a internação. Então, existe um campo de certa discricionariedade, inclusive, onde o juiz vai caminhar do mais leve ao mais grave, da advertência à internação. Essas várias medidas, essas 6 medidas socioeducativas, é o espaço que o juiz tem para aplicar a medida adequada àquele adolescente. Então, se ele tem uma tenridade, como, por exemplo, o exemplo que a Núbia trouxe de um adolescente de 12 anos, parece-me que a internação
precisa ser reavaliada. Ou mesmo, e agora fazendo um segundo argumento, para que eu aplique a internação, que é a medida mais grave, é necessário, e aqui eu já estou em outro artigo do ECA, o 122, que ele tenha ou cometido ato infracional com violência ou grave ameaça, um roubo, um homicídio, um estupro, etc., ou que ele tenha reiterado, aí vem aquele problema da reincidência. Se é 2 ou 3 vezes, há uma certa discussão no STJ, mas não é qualquer crime, qualquer ato infracional que de logo eu aplico a internação. Existe toda uma gradação que a gente chama de princípio da gradação da medida socioeducativa. E isso é aplicado para aquele caso, para aquele adolescente, que é totalmente diferente de um outro. Ou seja, a análise da medida mais adequada é sempre casuisticamente feita. Alexandre. Eu ia me sentir muito confortável para fazer a defesa, até porque, como eu já falei, eu sou contrário à redução da maioridade penal. E eu iria tentar convencer o magistrado de que a internação ela só deve acontecer, mesmo hoje, quando tem 3 anos, e, em último caso, quando realmente o magistrado entender, analisando o caso concreto, a personalidade, e aí nós temos lá os dispositivos específicos para analisar isso aí, for realmente necessário. Eu acho que o adolescente, quando ele comete o ato infracional, como você disse, sem ter tido a oportunidade de ter um tratamento, e nós sabemos que um grande problema que nós temos com o adolescente acaba decorrendo, já foi falado aqui pela Núbia, que é um problema na família. Você tem uma família desestruturada e o adolescente cresce nesse meio, e isso aí vai refletir, sim, na sua formação psicológica e física também. É uma questão também, e aí eu vou um pouco mais além. Sempre que a gente trabalha com política pública, de segurança pública, tenho colocado sempre isso. Você não faz política de segurança pública só com segurança pública. Esse é um outro engodo que se vende para a sociedade. Você não vai resolver segurança pública construindo presídio, contratando policiais, comprando mais viaturas. Você resolve o problema de segurança pública com a integração de políticas públicas. Oi, meu nome é Bianca. Eu queria perguntar para o senhor juiz qual é a opinião dele sobre esse apelo que a mídia está fazendo em cima dos crimes cometidos por jovens infratores. E qual o percentual de jovens infratores que realmente estão envolvidos com homicídio? Porque é uma pequena parcela, né? Os casos graves de homicídio, roubo, estupro, etc., eles ocupam um percentual pequeno na vara regional de atos infracionais. Reputo em torno de 15% a 20%. Quando a gente vai ver os internados, aí sim esse percentual é alto. Por quê? São justamente esses, que ficam a merecer a internação, a medida socioeducativa mais grave que a internação. Porque, como eu disse há pouco, a internação só tem vez como última rácio, como a última das medidas, quando nenhuma outra se fez adequada. Aí sim é cabível a medida de internação, e somente quando o ato infracional ou é violento ou há uma reincidência na prática de atos infracionais. Por exemplo, tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo, quando eu o transfiro para a autoria do adolescente, ele passa a ser um ato infracional não violento, porque o tráfico não é um ato violento. Por isso, via de regra, ele não se submete à medida mais grave, que é a internação. Por mais que isso possa parecer doloroso de ouvir, essa é a realidade, está inclusive sumulado pelo STJ, dizendo que o tráfico por si só não induz a medida mais grave, que é a internação. E agora a pergunta dela, que eu não deixei o senhor responder, sobre a mídia. Essa repercussão, Sim, toda claro. esses holofotes que a mídia coloca em cima de casos cometidos por adolescentes. Eu acho temerário nós falarmos em alteração da legislação, sobretudo a maior das leis, que é a Carta Constitucional, com discussões momentâneas e episódicas. Esse é um assunto muito complexo que exige uma reflexão muito maior e por muito mais tempo. E se já não bastasse isso, parece-me que estaria o 228 da Constituição protegido pela cláusula pétrea, seria imutável. Agora, isso não significa dizer que o ECA não deve ser mexido. Deve e pode ser mexido, porque é uma lei ordinária. E talvez esteja na hora de isso acontecer aqui no Congresso, aqui no Parlamento. A internação de até 3 anos, em alguns casos, e aqui vai a minha opinião pessoal, parece-me leve, em outros não. É o caso concreto que vai dizer se 3 anos é muito ou pouco, né? Agora, eu só queria fechar com parênteses, dizendo que
o tempo do adolescente é diferente do tempo do adulto. Por mais paradoxal que isso possa parecer, 3 anos para mim, adulto, é diferente de 3 anos para um adolescente. 3 anos para ele é muito tempo. É um tempo muito grande. E para mim não é tanto tempo assim. Isso parece um tanto quanto filosofal, mas o tempo deles, pela revolução física, hormonal e etc., é diferente do nosso tempo. Por isso, é preciso que o parlamento leve isso em conta e analise os vários projetos de leis para a possível alteração do ECA, não da Constituição. Nos Estados Unidos é justamente assim, né? Eles fazem uma análise da capacidade de discernimento do adolescente para definir se ele vai ser julgado pelo sistema juvenil ou de adultos. O que o senhor acha da opinião desse deputado, o deputado Moreira Mendes, que ele propõe que o juiz tenha essa autoridade de decidir como julgar o adolescente? No Brasil, vale o critério biológico, ou seja, só idade, ponto. Não existe o critério biopsicológico, onde eu teria uma mescla, uma amálgama entre a idade e a psique, o entendimento ou o pleno entendimento do que estava acontecendo. Então, isso não existe no Brasil e parece-me que também não tem condições de ser alterado nem via emenda, né? É uma alternativa lá para fora, aqui não. E eu acho interessante essas comparações com o direito estrangeiro, mas no sentido das ideias. Alguma ideia boa pode ser lá fora, pode ser aplicada aqui. Mas a comparação sincera e franca e objetiva entre os nossos adolescentes e os adolescentes lá de fora me parece injusta. Porque o adolescente, ou pelo menos a grande maioria do adolescente americano ou europeu, come, bebe, dorme, se veste, tem lazer, tem educação, tem escola, etc. Eu não sei se eu consigo dizer a mesma coisa do adolescente brasileiro, ou pelo menos de um percentual muito grande do adolescente brasileiro. Então, a comparação franca entre o adolescente daqui e o lá de fora me parece injusta. Sua pergunta. Olá, meu nome é Igor. Eu queria fazer uma pergunta para a Núbia. Eu queria perguntar o que a levou a fazer esse documentário. Ou foi pelo fato de ter na família pessoas envolvidas com isso, ou só pelo fato de se sentir incomodada com a convivência dos jovens nas ruas? Minha história de vida. Eu fui carvoeira, passei muita fome na vida e queria entender um pouquinho. Nunca pensei em pegar numa arma, se bem que eu sou de outra realidade. Eu nasci no sertão de Pernambuco, então, mas entendo que a minha realidade é bem diferente da realidade aqui de uma periferia, né, de São Paulo, do Rio, de Brasília, que eu faço muito isso e gostar de ouvir as pessoas, de ouvir também um menino, como eu ouvi o menino do CAD, fui carvoeiro. Quando ele começou a falar a história dele, aí eu vi minha história e comecei a me interessar e até hoje eu estou assim. Vivo lá na periferia mesmo, moro no Sudoeste, mas vou. A gente está terminando agora o segundo filme, Crack, vou nas bocas, fico mesmo, escuto, dou voz para os caras, porque eu quero ouvir. Sou contra também, falo com eles, já fiz aula de teatro dentro do CAS, teatro do oprimido. Eu já coloquei um menino que é latrocida para se colocar no lugar do gerente de banco. Eu digo, vamos lá, você hoje vai fazer o gerente. Levei o terno, a gravata, e o moleque se colocou lá no lugar do gerente, começou a tremer na base. Eu digo, tá vendo? Por que tu faz isso com o pai de família, velho? Então, assim, é mais ou menos isso. Assim, eu me identifico com a história dos meninos, se bem que a minha foi para um outro lado, e eu começo, assim, tento passar isso para eles. Ó, minha história foi diferente. Eu passei fome, como você está passando, como você passou fome, mas eu fui por um outro caminho e peguei isso, assim, é minha vingança. Eu digo, eu tenho que voltar, tenho que ser vitoriosa e tenho que ajudar quem está assim. Por aí. Muito obrigada, né, gente? O Câmara Ligada sobre redução da maioridade penal termina aqui. Agora você entra na internet, continua ligado com a gente. A gente faz questão de ouvir sua opinião, que você participe do programa. Então, a gente está no camaraligada.com.br, no Facebook, Twitter e Instagram.